Na palavra encontramos luz, mesmo em meio à escuridão. Quando os reinos se levantam sobre a terra e o poder dos homens parece não ter fim, Daniel nos chama à fidelidade, à confiança na eternidade. Rei dos reis e Senhor da história, Maranata, o Senhor logo vem. Vem, Senhor Jesus, reina, tua glória vamos proclamar. Olá, amigo, que bom que você está aqui. Nesta série nós vamos compreender mais sobre o livro de Daniel, suas profecias, o seu contexto, o que ele tem a nos trazer nos dias atuais e o que ele nos revela sobre o futuro, e o que elas nos trazem sobre a breve volta de Jesus. Tua glória vamos proclamar. Daniel, capítulo 12. Na conclusão, Daniel relatou: quem levou almas à verdade, como estrelas sempre brilhará. Tu, Daniel, segue teu descanso, no fim dos dias te levantarás. Amém. Olá, amigo, que bom estarmos aqui para mais um estudo da série Refúgio na Palavra. Hoje, capítulo 12 de Daniel, o último capítulo desse livro maravilhoso. Eu gostaria de já dizer a você que após o livro de Daniel, nós vamos dar sequência. Vamos para o livro dos Salmos, os cânticos maravilhosos que ali encontramos. E assim, sucessivamente, queremos fazer vídeos de toda a Bíblia. O capítulo 12 de Daniel é a conclusão da visão iniciada lá no capítulo 10 e desenvolvida no capítulo 11. O foco, ele muda dos conflitos entre os impérios para o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal, entre o livramento do povo de Deus e a ressurreição especial, o juízo e o cumprimento das profecias relacionadas ao tempo do fim. No tópico primeiro, nós temos ali Miguel se levanta. E versículo 1. Miguel ele é identificado como Jesus Cristo, o comandante do povo de Deus. O levantar-se representa o momento em que Cristo encerra sua obra de intercessão e assume seu papel de rei e juiz. Esse ato marca o início dos acontecimentos finais. Ainda tempo de angústia. Ocorre um período de tribulação sem precedentes, corresponde ao tempo de angústia de Jacó, mencionado em outras passagens bíblicas. Durante esse período, a graça já terá encerrado para a humanidade e, apesar da crise mundial, o povo de Deus será protegido por Deus. E ainda no versículo 1, nós temos o livramento do povo de Deus. Serão libertados aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida. Olha que importante. É bom saber como o meu nome vai para o livro da vida, em que momento o meu nome estará sendo escrito no livro da vida. O livramento acontece na volta de Cristo. Deus preservará seus fiéis até o fim. No tópico 2, a ressurreição especial. Daniel 12, 2. Esta ressurreição especial inclui fiéis que morreram na esperança da mensagem do terceiro anjo. Todos aqueles que morreram na bendita fé, da esperança, da mensagem do terceiro anjo, vão ressuscitar um pouco antes da ressurreição, aquela que se dará na volta de Jesus. Também
pessoas que participaram diretamente da condenação e crucifixão de Cristo e da perseguição ao seu povo. Sim, esses inimigos do bem e da verdade, eles vão ressuscitar. E um ponto forte aqui que nós podemos comprovar é que Jesus Cristo falou, quando Caifás estava julgando, lá em Mateus, capítulo 26, versículos 63 e 64. Caifás fez sob juramento uma pergunta. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga quem tu és. E Jesus respondendo disse, eu não preciso te responder agora. Teus olhos verão eu vindo nas nuvens com poder e grande glória. Sim, esses inimigos da verdade ressuscitarão um pouco antes da volta de Jesus para ver o Cristo, testemunhar a glorificação de Cristo e o cumprimento das profecias. No tópico 3, os sábios resplandecerão. Verso 3. Os sábios representam aqueles que permanecem fiéis à palavra de Deus, que ensinam a verdade, que levam pessoas, conduzem pessoas à justiça, a conhecimento do plano maravilhoso de salvação que Deus estabeleceu. E sua recompensa é simbolizada pelo brilho das estrelas, sempre e eternamente. Que bênção, que maravilha. Você pode estar lá, eu posso estar lá, se for um dedicado ensinador dessas verdades a outras pessoas. No tópico 4, o livro selado até o tempo do fim. Verso 4. Daniel recebe a ordem de selar a profecia. O livro não permaneceria fechado para sempre. No tempo do fim haveria maior compreensão das profecias de Daniel. A interpretação, então, que nós temos associa esse período ao final dos 1260 anos proféticos, 1798, quando o estudo do livro de Daniel se intensificou em diversos países no mundo todo. No tópico 5, os 1260 dias proféticos, Daniel 12, 5 a 7. O período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou 1260 anos proféticos. A Bíblia fala isso aqui de maneiras diferentes. No Apocalipse ela fala um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Outra parte fala 42 meses, 42 vezes 30 vai dar 1260. Outra parte ela fala 1260 dias, quer dizer, é o mesmo período. É o período de supremacia papal, que foi de 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo. Esse período profético, importantíssimo na história. Ele corresponde à supremacia papal, à perseguição aos fiéis durante a Idade Média, conhecida até e chamada como Idade Escura, porque a luz, ela quase apagou pelas perseguições, mas o brilho do exemplo de cristãos, mesmo indo às fogueiras e permanecendo fiéis. Eu pergunto, meu amigo, isso aconteceu ou não aconteceu? Um poder perseguidor religioso perseguindo outros cristãos aconteceu ou não? Lembra, há um tempo atrás, quando o Papa desceu lá nos Estados Unidos, e inclinado em terra, ele pediu perdão pelos abusos que a igreja fez no passado contra os cristãos, chamando-os de herege quando eram fiéis, testemunhas de Cristo, ao cumprimento da profecia apresentada também em Daniel 7, e 12 e 13. No tópico 6, as perguntas sobre o fim. Daniel 12, 8 a 10. Daniel deseja compreender plenamente a visão. O anjo então responde: muitas coisas permaneceriam seladas até o tempo do fim.
Os justos compreenderiam progressivamente a profecia, os ímpios permaneceriam sem entendimento espiritual, e isso demonstra que a compreensão profética aumenta conforme o desenrolar da história. No tópico 7, os 1290 dias proféticos, Daniel 12:11. Nós cremos que esse período, 1290 anos, é uma aplicação histórica bastante interessante, que inicia em 508 depois de Cristo, quando o poder político de Roma ele favoreceu decisivamente o fortalecimento do sistema papal. E termina em 1798 depois de Cristo, com a prisão do Papa pelo general Berthier, general de Napoleão Bonaparte, durante as campanhas de Napoleão. Esse período destaca o desenvolvimento e a consolidação da supremacia papal. No tópico 8, os 1335 dias proféticos, Daniel 12:12. Os 1335 anos são identificados como 578 depois de Cristo até 1843-44 depois de Cristo. E isto é muito importante. Esse período culmina com o grande movimento de estudo das profecias liderados por pregadores como Miller. Aqui na América do Sul, o padre Lacunza, que era um estudioso dessas profecias e como ela se desenvolveu. Embora houvesse, na ocasião, um equívoco com relação à volta de Jesus, o movimento continuou estudando e compreendeu o ministério de Cristo no santuário celestial e do juízo investigativo. A expressão que Daniel usa, bem-aventurado é o que espera, é entendido como uma bênção para aqueles que permanecem fiéis durante esse processo. E o tópico 9 diz o seguinte: a promessa final, Daniel 12:13. O anjo encerra a profecia com a promessa pessoal. Daniel descansaria na morte, o sono da morte, ressuscitaria no fim dos tempos, no tempo do fim, e receberia sua herança no reino de Deus. Essa promessa simboliza esperança de ressurreição dos fiéis. E, meus queridos, concluindo, resumindo tudo o que falamos, Cristo Miguel é o defensor e libertador do seu povo. Deus conhece e dirige a história até o seu desfecho. As profecias revelam desenvolvimento progressivo, compreendido plenamente apenas no tempo determinado. A fidelidade é compensada com a vida eterna. A esperança da ressurreição e da volta de Cristo é o clímax da profecia. É a nossa bendita esperança. Daniel 12 conclui a mensagem iniciada no livro, mostrando que, apesar dos conflitos e perseguições descritos nos capítulos anteriores, Deus tem o controle da história. Para a interpretação historicista, o capítulo conduz o leitor da história humana ao triunfo definitivo de Deus. O capítulo conduz o leitor da história humana ao triunfo definitivo de Deus, ao livramento dos fiéis e ao estabelecimento do seu reino eterno. Foi um prazer passarmos juntos esses estudos maravilhosos, queridos. Que Deus continue sendo o grande provedor, o ajudador de ti, na tua casa, na tua família, e aquele que vai te dar condições para que nada falte na tua mesa. Vamos orar? Grande e poderoso Pai, muito obrigado por estarmos encerrando agora o livro de Daniel, capítulo por capítulo, na série Refúgio na Palavra. Muito obrigado pela oportunidade de
dividir com amigos, com pessoas, estas boas novas. Que o Espírito Santo poderosamente ilumine a mente das pessoas que entrarem em contato com esses vídeos para que compreendam. E compreendendo, que elas entendam, Senhor, o teu plano, o teu propósito, o que significa ter o nome no livro da vida e uma vida eterna para sempre contigo no céu. Pai bendito, muito obrigado pelos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Nunca mais dor, nunca mais lágrima, nunca mais morte. Sim, um reino eterno. Pai querido, até lá, continue segurando a nossa mão, em nome de Jesus. Amém. Daniel, um líder sábio, de espírito excelente, por inveja o acusaram, mesmo ele inocente. Deus viu quando o jogaram na cova dos leões e protegeu seu servo como já fez há milhões. Achei refúgio na palavra, nos profetas inspiração, ao ver no Deus de Daniel, o soberano da criação.